lindos e lindas! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast. Hoje vamos trazer a Amanda Pinto, que é acionista do grupo Ovos Mantiqueira. Ela está aqui com a gente para contar a história de vida dela como membro da empresa familiar, como empreendedora e também como mãe. Amanda, bem-vinda! Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você. Amanda, eu vou já começar com uma história que uniu a gente, né? Que é a empresa da sua família, o Ovos Mantiqueira. Conta um pouco pra gente como que começou essa história. Então, essa história começou há aproximadamente 35 anos atrás, quando meu pai ainda morava numa cidade bem pequenininha, que é a cidade que eu nasci. Tem 15 mil pessoas. Como chama a cidade? Se chama Itanhandu. É uma cidade muito Itanhandu. pequenininha no sul de Minas. Tá. Eu me mudei muito nova para o Rio, por isso perdi o sotaque, então não reparem que eu pareço mais carioca do que mineira. Mas nossa família é de lá. E o meu pai, na época, ele estava super endividado. E o que ele diz é o seguinte, que ele tinha que pagar as pessoas, né? Ele estava realmente endividado. Ele tinha um negócio de carroças, de máquinas agrícolas. E aí o pensamento dele foi, galinha bota ovo todo dia. Se ela bota ovo todo dia eu vou ter um pouco de dinheiro e eu vou acalmando os meus credores. E foi assim que ele começou. Então ele começou alugando uma granja, tinha 30 mil aves na época. E de lá pra cá, né, foi trabalhando muito, a minha mãe sempre apoiando muito também. E hoje é a maior empresa de ovos do Brasil. Uau! Quantos mil ovos por dia, Amanda? Deixa eu te falar que eu não sei se acredito. Não tem problema. Amanda, então quer dizer que a história da empresa começou com uma fábrica de carroças do seu pai? Começou. Não, e é engraçado porque a gente vem numa expansão tão acelerada que hoje eu realmente não sei, gente. Um mico, né? Deveria ter olhado esse número antes de estar aqui. Mas é que é tudo tão rápido que realmente desculpa, não trouxe o número. Imagina. E aí, quando que a sua mãe entra na história do seu pai? Então, ele era solteiro e produzia carroças. Na verdade, ela entra antes. Porque o meu pai começou a namorar a minha mãe, e é engraçado essa história, porque ele deu uma enganadinha nela, sabe? Ele parecia que estava tudo certo financeiramente na vida dele. Eles se conhecem desde pequenos, porque numa cidade de 15 mil pessoas, você imagina, todo mundo se conhecia. Ele estudou com a minha tia mais nova, meu pai é mais novo que a minha mãe, 4 anos. E aí, se apaixonou pela minha mãe, e aí ficaram juntos. E aí até que a minha mãe descobriu, porque cidade pequena, todo mundo se conhece, acho que foi um gerente de banco que contou pro meu avô que o meu pai estava endividado. E aí, você imagina, né? O meu avô falou, olha... Compliance do banco, ótimo, né? Exatamente. Olha, eu acho que o que ele tá te mostrando não é bem a verdade. Então, você se certifica, né, do que você quer, enfim. E aí, é muito legal a história. Um dia eu quero que ela te conte pessoalmente, porque ela disse que foi falar com ele. Eles estavam noivos na época, pra você ter uma ideia. E ela falou, não sou mais sua noiva, não sou mais sua namorada, mas eu vou ser sua amiga e eu vou ficar do seu lado até você se reerguer. E aí, bom, a história já conta por si só, né? Sim, e aí ele deu a volta por cima. Deu a volta por cima. Tem vários podcasts e vídeos dele contando essa história, que ele tinha lá a caderneta com a caneta vermelha e azul. Que aí ele adorava ir riscando, né? As contas que ele ia pagando. Menos uma. Exatamente. E aí ele entrou no ramo da avicultura e foi crescendo. E hoje, graças a Deus, chegou onde está. Sim. E ele te influenciou, Mandy? Porque também você é uma super executiva, agora você está curtindo a maternidade, mas você trabalhou sua vida inteira, estudou Sim. fora. De que forma que ele te influenciou profissionalmente? Eu acho que total. Assim, a influência do meu pai na minha vida sempre foi muito grande. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então, eu brinco assim que eu falo que eles são uma combinação perfeita e raríssima. O meu pai sempre teve a força de trabalho, a inteligência. Eu falo, pai, você é um gênio. Assim, você vê muito além. Onde ninguém vê nada, você vê uma oportunidade. Onde ninguém encontra uma saída, você encontra várias. E a minha mãe, ela sempre teve valores muito, muito sólidos, consistentes, de família, de integridade. Então, acho que, assim, eles realmente são uma combinação muito forte, muito boa, que sempre me inspirou muito. E falando da parte profissional do meu pai, eu me lembro que, assim, eu queria muito trabalhar quando eu era mais nova. E eu gostava muito de moda na época, olha como a vida dá voltas. E aí eu queria muito trabalhar, e eu falava, pai, eu quero ter uma loja de roupa e não sei o quê. Ele falou, tá bom, então vamos abrir uma franquia e você vai aprender. E vai aprendendo, depois você abre uma como você quiser. E aí foi quando eu vi que, assim, gente, é difícil pra caramba. Você fazer uma empresa dar certo é muito difícil.
Tem muitas variáveis. Então, assim, essa minha franquia não deu certo. E aí eu quis me aproximar mais ainda dele profissionalmente, que eu falei, olha tudo que esse homem construiu. E aí eu lembro que eu fiz várias sessões de terapia porque eu precisava decidir. Porque primeiro eu abri a loja, morei fora, fechei a loja. E aí eu estava estagiando quando eu me formei na faculdade. Era loja de quê, Mandy? Loja de roupa, de feminina. roupa feminina. Uhum. Isso aonde? No Rio Rio, já? no Rio, Tá. na Tauf de Paiva. Tá. No Leblon. E aí eu precisava decidir. Quando eu voltei do período fora e comecei a estagiar numa empresa, eu precisava decidir se eu queria continuar na empresa ou não, porque eu não ia ser... como se fala? Efetivada lá para ficar pouco tempo, né? Se eu fosse efetivada, eu ficaria mais tempo. E aí eu fui conversar com ele, depois de muitas sessões de terapia, que eu realmente queria estar do lado dele para aprender. Eu falei, no mínimo eu vou aprender muito nesse tempo que eu trabalhar com ele, sabe? Não sabia se seria muito tempo ou pouco tempo, mas falei, no mínimo vai ser um período de grande aprendizado. E assim foi, porque eu tive a oportunidade, o privilégio de por um ano ficar rodando com ele. Mas calma, a empresa com ele. Vamos voltar um pouquinho. Você se formou em quê, Mandy? Eu sou formada em administração na PUC do Rio. Sim. E eu sou pós-graduada em marketing pela Universidade de Berkeley. E aí você foi morar na Califórnia, depois você se formou. Só que assim, enquanto eu estava na faculdade, eu passei um período em Londres e em Paris. Que na época eu tinha loja, achava que meu sonho era trabalhar com moda. Então eu fui para lá para fazer meus cursos, que eu achava que eram importantes, faziam sentido naquele momento. Quando eu voltei e eu vi que assim... Como era difícil, eu falei, não, então assim, eu tô quase me formando na faculdade, eu preciso estagiar. Então deixa eu arrumar um estágio, porque senão, aquela coisa, né, vai chegando muito final da faculdade e ninguém mais quer o estagiário. Sim. Então eu falei, deixa eu estagiar, porque eu quero ter alguma experiência também fora. E aí foi assim que se deu. Aí eu fui trabalhar fora e na hora de ser efetivada ou não, eu quis ir para a empresa do meu pai. Estando na empresa do meu pai, fiz essa volta toda à empresa e acompanhei muito ele, que eu falo que foi, assim, período de maior aprendizado mesmo na minha vida. Aprender a se comportar numa reunião, a liderar, a tratar bem as pessoas, enfim, tudo aquilo que meu pai... Né, acho que valores você passa muito na convivência, então foi um período muito importante para mim. E aí foi quando eu percebi a oportunidade que existia na empresa de ter uma área de comunicação. Então, a Mandiqueira, hoje, eu acho que ela tem quase 4.000 colaboradores. Na época, ela tinha 2 e pouco. E não tinha uma área de comunicação, nem interna, nem externa. E eu lembro que na faculdade, meu TCC foi como você fazer a comunicação de uma marca de ovos. Porque eu falava, gente, tem uma oportunidade enorme aqui, ninguém faz nada. Né? As pessoas nem sabem uma marca, não sabiam citar uma marca. Dá nome a um ovo, né? Não, que ovo que você compra. Exatamente, as pessoas não sabiam. E aí eu identifiquei essa oportunidade na época e comecei a trabalhar. E foi aí que eu passei uma temporada em Berkeley, fazendo minha pós-graduação e meio trabalhando à distância para voltar e implementar mais coisas. Que bacana. Então, praticamente começou com você o branding do Grupo Mandiqueira. Sim, foi. Que legal. E foi na Califórnia que você teve também contato com novas formas de alimento, de alimentação? Foi, exatamente. Foi um pouco depois, então eu estudei em Berkeley, voltei. A gente começou a fazer pequenas campanhas, a gente se tornou a marca de ovos mais conhecida no Rio de Janeiro, que foi a praça que a gente realmente quis fazer essa experimentação. Então, durante todo esse período, eu estava à frente dessa área de comunicação. E aí, eu comecei a olhar também inovação. Então, eu já olhava comunicação e marketing, comecei a olhar inovação. Quando eu comecei a olhar inovação, eu me lembro que eu tinha uma dor de cotovelo, digamos assim, que a gente não tinha os ovos orgânicos. Assim, a gente passou a ter com a Fazenda da Toca, nossa parceira, e hoje a gente comprou, né, comprou a operação. Mas, na época, a gente nós não fomos os primeiros. E isso me deixava, poxa, se nós queremos ser referência em ovos, pensou em ovo, pensou em mantiqueira, não podia ter acontecido isso. A gente tem que ser pioneiro também. A gente tem que ser pioneiro em tudo. E aí eu olhava muito, assim, tendências. E aí foi quando eu vi essa tendência muito forte, começando no Vale do Silício, das empresas criando substitutos da proteína animal, toda com base vegetal. Pensando numa alimentação do futuro, de um mundo com uma população que vai crescer muito e vai demandar cada vez mais proteína. Eu falei, bom, dessa vez a gente não vai ficar para trás, não. E aí eu pude voltar à Califórnia, ir a alguns eventos, visitar muitas empresas, conversar com professores de Berkeley também, que me ajudaram na criação dos produtos que a gente trouxe para o mercado. Isso foi em que ano, Amanda? 2017 eu comecei o projeto.
2019 eu consegui lançar o primeiro produto em março. E aí foi quando eu lancei em março, numa feira, foi um boom enorme, assim. Eu lembro que todas as principais mídias queriam cobrir e falar sobre aquilo. A gente conseguiu uma mídia espontânea, assim, enorme, que a gente conseguiu muito mais do que o que eu tinha de orçamento para a área de marketing. Então, foi realmente muito legal. E aí, em outubro, eu saí, obviamente, depois de muita organização, muita conversa, eu consegui sair da área de comunicação e marketing para ter a Novo como uma spin-off. Sim, Foi aí que a dedicação gente... total na Novo. Exatamente. É N.ovo, né? N.ovo, exatamente. E aí a gente criou essa startup à parte para poder trazer todos esses produtos, ter uma comunicação mais com a cara mesmo de uma startup, né? Ter aquela agilidade que é diferente. E aí eu fiquei trabalhando nessa startup até a minha filha nascer. Que aí eu acho que depois você vai querer talvez entrar pouco mais nisso. Quero. E aí, bom, hoje a Novo voltou para dentro da Mantiqueira, então não é mais uma spin-off e é uma marca do grupo. Isso. E esses ovos começaram como? Eram ovos vegetarianos? Eram ovos veganos, digamos assim, porque não tinha nada de proteína animal. E começaram, primeiro eu olhei lá para fora, vi que isso já existia e estava realmente tendo um boom. Vários investidores, grandes nomes olhando para isso, Richard Branson, Bill Gates, todo mundo investindo, né, no P&D desses ovos, desses produtos, como buscar proteínas alternativas. Eu falei, gente, tem muita gente envolvida, muita gente grande. A própria Tyson Foods foi uma das principais investidoras da Beyond, que foi aquela que explodiu nos Estados Unidos, abriu capital e tal. Então eu falei, bom, alguma coisa aqui tem, vamos fazer. E aí a minha primeira ideia foi trazer o que já existia lá. Porque eu falei, nossa, eles investem muito em P&D e os investimentos realmente eram altíssimos. Falei, nossa, deixa eu já cortar caminho e trazer o que já existe lá. Então a gente conversou... Um mix de produtos. Principalmente em ovos, né? Porque o meu direcionamento do conselho, porque obviamente isso dependeu de muita conversa e muita aprovação, o meu direcionamento foi comece por ovos, porque ovo é o nosso negócio. E aí, quando a gente estava vendo para trazer, a verdade é que os custos ficavam tão altos de importação, taxa, câmbio, que não ficaria acessível. E aí, não faria menor sentido. Então, foi quando a gente decidiu criar nossa areazinha lá, contratar nutricionista, engenheiro de alimentos, para poder fazer nossos produtos. Bacana. E com que mix de produtos começou? Porque eu adoro os molhos. Então, a gente começou com os ovos, depois a gente foi para os molhos, que são as maioneses, né? Isso, molho tipo maionese. Exato. E aí foi muito legal, porque a gente inovou, a gente fez a inovação da inovação. Sim. Que já era uma inovação ter uma maionese que não levava ovo, e a gente ainda fez uma variação de sabores que nem nas tradicionais você encontrava. Então, assim, o mercado vai mudando muito rápido. Hoje a gente já vê que as maioneses convencionais também já têm outros sabores e tal, mas na época não tinha. Então a gente fez sabor, até trufada a gente fez, que era um sucesso. Era trufada, era ervas finas, sabor lemon pepper. Então, assim, a gente fez uma grande variedade. Depois a gente entrou na categoria de congelados, que era mais difícil ainda de operar, inclusive, porque a gente não tinha... Distribuir também, acredito. Exatamente. E aí a gente fez coxinha, porque a gente viu que a proteína do frango era a proteína mais consumida do Brasil, mais até do que a bovina, enfim. Então a gente queria produtos para o dia a dia. Então a gente fez uma variedade de produtos derivados do frango. Coxinha, nuggets, o próprio peito de frango. E aí a gente foi lançando, né? Tudo com proteína vegetal. Tudo com proteína vegetal. E Amanda, como é que foi chegar para o seu pai, um produtor de ovos natos, e falar, pai, eu tenho aqui uma ideia, que é a produção de ovos com proteína vegetal. O que ele falou? Ele não tomou suco? Mas como assim, menina? A primeira coisa foi, você tá louca? Você tá muito louca. Eu acho que assim... no começo, todo mundo meio que torcia o nariz e tal. E eu até brinco que eu falo assim, nossa, se eu tivesse feito isso 1 ano depois, teria sido muito mais fácil. Porque grandes marcas e grandes indústrias da proteína animal estavam fazendo o mesmo movimento. Começaram a olhar também para esse mercado. Exatamente, né? Tipo, a própria JBS lançando a Seara Incrível, enfim, várias outras lançando. Mas a gente foi muito pioneiro, né? Tem um estudo que mostra que a Novo foi a primeira a lançar um produto dessa categoria no Brasil em março de 2019. E aí todo mundo realmente torcia o nariz e me achava meio doida. Só que o que eu fazia? Eu não era nada assim, porque eu acho, porque eu quero. Eu trazia muito estudo.
E os estudos mostravam que esse mercado era um mercado muito promissor. Hoje a gente vê que não era bem assim. Mas os estudos mostravam que sim, que era um mercado muito disruptivo, que era um mercado que ia crescer muito rapidamente. E eu trazia muito isso. Então, eu trazia isso e eu trazia produtos de fora. Eu voltava de fora carregada, assim. Já fui parada, inclusive, na alfândega. Porque eu voltava com... Era gelo, era isopor, era tudo. E aí, eu fazia reuniões de conselho com um belo banquete de coisas. E aí, dali, a gente começava. Então, foi um trabalho de convencimento, mas foi bem legal. Porque eu brinco que até aqueles que torciam o nariz um pouco antes, depois eles estavam, assim, super apoiando. Porque eles viram que para a marca, inclusive, isso foi muito legal, sabe? Foi um movimento muito legal de colocar a Mantiqueira na vanguarda da inovação. Claro, porque de repente, esperar para ter um concorrente que faça isso, se você já pode fazer dentro de casa. Inclusive, eu brinco que esse era um dos meus principais... Esse foi um dos meus principais apelos, né? Eu falei, vocês querem que a gente seja Kodak? Lembra da história da Kodak com o filme digital? Sim. Então, acho que a gente não quer ser, né? Então, vamos fazer antes que alguém faça. E, assim, a Mantiqueira tinha já uma pujança muito grande, né? De distribuição, de cartela de clientes, enfim. Vamos aproveitar tudo isso que a gente tem e dar mais uma opção para o nosso consumidor. Então, partiu daí um pouco... Maravilha. E teve desafios para criar uma startup dentro de uma empresa, principalmente dentro de uma empresa grande, né? Muitos. Porque, assim, na verdade, como a gente começou como produto, a gente dava muito trabalho. Você imagina, uma empresa que vende milhões, a gente nunca chegou a ser 1% do tamanho da Mantiqueira, essa que é a verdade. Então, assim, vende uma carreta, e aí o vendedor ele tem que cuidar da caixinha do ovo. A pessoa da contabilidade, é uma contabilidade totalmente diferente, né? Porque é um produto que não é parte da cesta básica, tem outros tributos, enfim. Então, assim, a galera quase que tava torcendo para eu realmente ir para fora e fazer separado. Então, assim, foram vários desafios, mas eu acho que valeram a pena, sabe? E foi muito interessante, porque a gente saiu com essa startup, a gente teve uma avaliação muito legal do mercado, né, de investidores querendo entrar, querendo participar. Então, eu acho que realmente valeu a pena toda essa trabalheira e acho que tanto nas questões de posicionamento da empresa como uma inovação, quanto, enfim, não sei, acho que para tudo, assim, valeu a pena. E, Amanda, quando que aparece aí seu marido e a formação da família? Porque aqui a gente fala muito dos desafios da mulher, né? Que é alinhar trabalho, família, filhos, maternidade. Como é que foi tudo isso na sua cabeça? Foi tudo muito rápido. Eu tinha uma pessoa que me ajudava muito, que eu adorava, que ele era um diretor da Mantiqueira, que me dava todo o apoio do mundo. Rogério, o nome dele. E ele falava assim, ele era paulista, né? Ele falava, você tem ritmo de startup até na sua vida. Porque, assim, eu conheci meu marido, foi na pandemia, e aí em 6 meses, a gente ficou noivos, e em 2 anos a gente estava casado, e eu estava grávida. Caramba! Então, foi tudo muito rápido. E a gravidez da minha primeira filha, ela foi uma gravidez de surpresa. Então, eu não estava programada. Assim, a minha ideia era, eu vou trabalhar muito, eu vou deixar essa empresa totalmente estruturada para o momento em que eu quiser, né, que a maternidade aconteça. E os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E aí, veio a minha surpresa, né, que foi a Maria Tereza. E eu engravidei, eu descobri que eu estava grávida 1 mês antes do meu casamento. Só pra você ter uma ideia. Então, foi assim, eu fiquei bem tensa. Um susto e uma surpresa, na verdade. Um susto de, assim, aquele medo, né? Meu Deus, e a festa? Como é que vai ser? Só pra você ter uma ideia, ninguém sabia que eu tava grávida no meu casamento. Sim. Eu e meu marido, a gente falou, cara, vamos ficar isso entre nós dois pra, né, nossa família também aproveitar a festa, porque senão o foco ia mudar. Nem a família sabia? Nem a família sabia. E aí, então eu trabalhava muito. E eu não tinha noção do que era maternidade, essa que é a verdade, né? Eu não me preparei pra ser mãe. Eu estava num ritmo muito forte de trabalho, eu engravidei. No ápice da carreira, digamos assim. Exatamente. E eu continuei no mesmo ritmo. Eu achava que um filho era um apêndice, assim. Tipo, eu falava, imagina, com 1 mês eu tô de volta. Minha filha ela sabe a mãe que ela tem. Ela, né, tipo, uma mãe que vai estar aqui tocando tudo. E daqui a pouco eu boto uma salinha pra ela fica com a babá, eu boto uns brinquedos, tá tudo certo. Gente... Assim, como eu fui ingênua.
eu achava que era assim, que eu falava pra minha equipe, eu falava assim, gente, não se preocupem, com 1 mês eu tô de volta. Depois de 1 semana, vocês já podem me ligar. E eu tinha uma diretora mais velha que ela me falava assim, você não sabe o que você tá falando. Eu falava, sei sim. Eu Comigo sei. vai ser diferente. Comigo vai ser O alecrim, diferente. a gente você... sempre se acha o alecrim dourado, né? Eu vou Falava, dar não, conta. você é super protetora da sua filha. Eu não vou ser assim, sabe? Eu era bem assim. E como que foi na realidade? Quem tava certo? Você ou sua diretora? Então, na verdade, eu acho que ela tava muito mais certa que eu. Ela já tinha essa vivência. E o que eu vi, assim, é muito louco, né? Porque quando a minha filha nasceu, foi assim, nossa, essa pequena coisinha depende muito de mim. E eu lembro que eu falava que eu ia em 1 semana já voltar a atender telefone, falar com todo mundo. Só que assim, é impossível. É humanamente impossível, porque você não dorme. Ninguém tinha me contado isso, que você... Porque assim, você escuta enquanto você tá grávida, aproveita pra dormir, só que você não sabe o que é de verdade. Eu falava, tá bom. Gente, eu não dormia. A TT, a minha primeira filha, ela acordava no máximo a cada 3 horas. Eu me lembro, assim, quando ela tinha 4 meses, eu chorando pro meu marido, falava assim, eu não sei mais o que fazer. Há 4 meses eu não sei o que é dormir. E ele falava, não tem como devolver. Essa filha é nossa. E eu, de fato, Então, assim, teve essa questão, assim, de uma... Como eu posso dizer? Humanamente impossível. Assim, era humanamente impossível eu conseguir Alinhar. voltar naquele momento. E depois vieram várias questões, assim, que me fizeram repensar muito. Então, assim... Foi difícil aceitar isso? Demorou um tempo pra você falar, Amanda, eu preciso, de fato, parar e focar na maternidade? Demorou, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhava muito isso na minha análise. Eu gostava muito de... Um pouco ridículo falar isso, mas eu gostava muito da admiração das pessoas. E eu via o quanto as pessoas, tipo, achavam muito legal o que eu fazia. E apostavam em mim. E queriam que eu fosse adiante. Amanda profissional. Exato. E eu gostava disso. Então, assim, vinha junto com essa questão toda o medo de decepcionar tantas pessoas que tinham apostado em mim e acreditado em mim. Então, assim, levou tempo. Eu acho que eu fui muito corajosa. Isso, eu tenho orgulho, sabe, de falar que eu acho que realmente eu fui corajosa. Porque é isso, eu tava num momento, no ápice da minha carreira. E eu ouvi isso de pessoas que eu amo. Você vai parar agora? E eu falava, não vou parar. Eu vou reduzir. Pode ser? Tipo, não quero parar, mas eu quero realmente, hoje, focar naquilo que não volta. Né, assim, eu falava, todos os meus projetos podem esperar. A minha filha não vai esperar. Né? Esse tempo dela nessa primeira infância não vai esperar. E aí eu fui tomando essa decisão aos poucos, né? E a empresa se adapta, né, Amanda? Às vezes a gente também tem essa mentalidade que, nossa, a gente vai fazer super falta. Exatamente. E, tipo, as coisas continuam andando de uma forma diferente, mas continuam andando. E até tem uma frase que eu acho muito legal, que é assim, o único lugar que não vão te substituir é na maternidade. E eu lembro muito eu tive conversas muito importantes com meu marido na época, que super me apoiou em todo esse movimento. E eu falava assim, minha filha não vai estudar numa escola melhor ou não porque eu tô trabalhando ou não. Minha filha não vai morar numa casa melhor ou não porque eu estou trabalhando ou não. O que a minha filha vai ter a mais? Talvez uma viagem mais legal. O que vai fazer diferença pra ela? O que ela vai, sabe, gostar e querer? Uma mãe que tá presente ou uma mãe que pode proporcionar, às vezes, algo um pouco melhor? Não tive dúvida quando eu fiz essa pergunta, sabe? De que eu falo assim, é um privilégio enorme poder fazer isso, essa escolha. Porque na minha startup, inclusive, eu empoderava muito as mulheres. Eu tinha muito essa causa de empregar mais mulheres, dar voz às mulheres. Mais flexibilidade também. Flexibilidade. E realmente eu tenho uma admiração enorme por todas essas mulheres. Só que a minha realidade é diferente. Eu posso, talvez, ter esse privilégio e eu quero aproveitar disso. E aí eu, enfim, conversei muito com meu marido, ele me apoiou muito nessa decisão. Inclusive, assim, eu acho que eu conheço uma pessoa que ela tem uma ONG que também apoia mulheres e tal. E ela fala assim, tudo é difícil. Continuar trabalhando é difícil. Parar de trabalhar é difícil. Tudo é difícil. Então, assim, ver o que é, sabe, melhor pra você. Então, não foi uma decisão tão fácil.
eu não saí do nada, né? Eu fui fazendo isso bem aos poucos, colocando uma Sim. pessoa no meu lugar, Sim. Com o vendo se tempo. dava certo, se não dava, não deu tão certo quanto eu gostaria. A gente contratou uma outra pessoa, levou a startup para dentro da empresa novamente. Então foi tudo sendo feito aos Sim. poucos. E eu acho que assim, eu também trato muito sobre isso em análise, porque hoje eu tenho esse papel, né, como secretária da mesa do conselho, que me permite estar ali com aqueles profissionais excelentes, Senhores. aprendendo horrores, assim, bebendo da fonte de tanto conhecimento, sabedoria, estando por dentro da empresa, sem ter aquela obrigação diária. E, enfim, acho que o que me conforta hoje é que eu olho pra trás e falo, eu não me arrependo um segundo, Sim. sabe? E eu acho também, Amanda, que acontece assim, né? Com executivas, com mulheres que trabalham, ligar a identidade, a nossa identidade, ao papel que a gente executa no trabalho. Né? Então, também, abrir mão daquilo traz muito medo. Muito E eu medo. acho que a maternidade potencializa isso, né? A gente lidar ou com medo, né? De largar a nossa identidade, que na nossa cabeça é só isso, Aham. ou optar pela maternidade que se lida com a culpa, né? O medo versus a culpa. Então, a gente conversa com muitas mulheres aqui que optaram pela maternidade, na maioria das vezes, e que fizeram a opção correta. Porque também, quando volta para o mercado de trabalho, volta com uma outra bagagem, com outro olhar. Principalmente de minha sensação é mercado. essa. A minha sensação é muito essa. Eu falo assim, eu não sinto que eu tô perdendo, eu sinto que eu tô ganhando. Que quando eu trouxer isso, de certa forma, pra dentro do negócio, ou, enfim, que eu queira fazer outra coisa, eu acho que é isso que você acabou de falar. É uma bagagem que eu tô acumulando muito legal, né? É uma perspectiva diferente. E ainda mais tratando-se de mercado, né? Que as mulheres são as principais responsáveis pela compra do mercado. É a mulher que comanda a casa. Claro. Do cardápio da casa. Exatamente. Então, acho que mais ainda, né? E eu fico muito feliz, assim, de poder olhar e não me arrepender. Eu acho que esse é o meu principal sinal de que eu fiz a escolha certa. Eu sempre sou aquela pessoa que eu tô atentando pra frente, tá? Até agora eu tô muito feliz. Será que agora eu posso fazer algo diferente? Será que agora eu deveria me envolver um pouco mais? Mas, assim, por enquanto eu tô levando assim e acho que tá dando certo. E o prazer de se descobrir como mãe, né, Amanda? Amanda mãe agora também agrada. Amanda amiga, Amanda esposa. A gente tem inúmeros papéis que a gente pode desempenhar e também ser admirada, né? É verdade. E eu fiquei muito feliz, inclusive, numa das conversas que eu tive com meu pai, porque quando eu contei pra ele que eu queria parar, foi um baque, né? Ah, foi? Foi um baque. Foi exatamente assim. Tá, mas no auge? Você vai parar no auge? E aí, depois de um tempo, eu pude ouvir dele o quanto ele me admirava por isso. Pela coragem. Assim, alguns anos depois, hoje eu tenho a Clara também, que é minha segunda filha. E, enfim, elas são as coisas mais ricas do mundo, mas eu realmente escuto dele, tipo, o seu principal papel hoje realmente é esse. Quando eu vejo as minhas netas bem cuidadas, seguras, sabe? Enfim, mãe é sempre suspeita, mas elas são, assim, bem resolvidas, óbvio, são pequenas, mas acho que é uma idade muito crucial pra você estar perto, a primeira né? infância, né? Falam que até os 5, 6 anos é quando você forma o caráter, Sim. né? Então, assim, eu estar junto, mostrando o que eu gosto, o que não gosto, que é aceito ou não na nossa família. E o que eu acho muito legal, se eu puder um pouco entrar nisso, é que hoje, tendo feito esse movimento de uma forma muito solitária e, obviamente, com muita insegurança, eu posso ver muitas outras mulheres que fizeram movimentos parecidos e que se apoiam de certa forma, sabe? Que, assim, eu tinha minha referência da minha mãe lá atrás. Só que a minha mãe, ela mesma fala que, assim, por muito tempo isso pra ela era uma questão. Nossa, eu larguei tudo pelos meus filhos. Eu não larguei tudo, né? Eu, Amanda, mas ela falando, eu larguei, assim, tudo pra educar, porque foi quando a gente saiu de Minas pra ir pro Rio, né? Ela tinha que estar com a gente. E ela falava assim, por muito tempo eu trazia essa insegurança de, nossa, mas eu sou só isso. E hoje, ela fala assim, hoje quando eu vejo minha família, meus filhos, eu falo, gente, não é que eu sou só isso, eu sou tudo isso. Olha, tipo, as pessoas que eu formei. Então, assim, é uma referência muito boa, mas eu lembro de conviver, inclusive, quando eu decidi parar dela, me falando, você tem certeza? É tão importante também você ter esse outro papel e por aí vai. E que idade tá a Maria Tereza hoje? A Tetê tá com 3 anos, ela faz domingo. É muito pequenininha. É muito pequena. E depois já veio outra irmã. A Clara. A Clara tá com... E você planejou a Clara? Planejei a Clara.
planejei, gostei. Gostou do Eu gostei. negócio? E outra coisa, eu falava pro meu marido, olha, se eu emagrecer e voltar a trabalhar, a gente não vai ter mais filho. Então, se quer mais, vamos logo. Vamos junto agora, vamos resolve. logo, porque depois vai ser mais difícil. E vem mais bebê por aí? Eu acho que vem. Ai, que coisa boa. Eu acho que vem. A gente gostou desse negócio. Desse negócio. E realmente, eu acho que... não sei, eu acho que isso foi uma das coisas que me ocorreu muito, que eu comentei, né, que eu falava assim, os planos de Deus são melhores que os nossos, porque eu me lembro de olhar pra minha bebê e falar assim, Deus, obrigada. Porque se não fosse desse jeito, eu ia demorar muito pra conhecer esse amor. Ou talvez eu não ia conhecer, não sei. Então, assim, que bom que às vezes a gente fica procurando tanta felicidade ali, né, na aprovação dos outros e tal, e a felicidade tá aqui. Verdade. Então, assim, pra mim fez muito sentido. Verdade. E agora, voltando um pouco pro negócio, Amanda, como é que é? Você sempre foi muito inovadora e pesquisadora, né, e pioneira. Como que é você trazer toda essa questão da inovação, né, de novos negócios, de novas possibilidades, a diversificação, para uma empresa tradicional e mantendo a qualidade da tradição? Como que é alinhar esses dois, tradição e inovação? É uma responsabilidade enorme, porque a tradição você não constrói do dia para a noite. Mas também você não pode errar, né? Porque senão você pode destruir o que foi construído ao longo desses mais de 35 anos. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, igual eu brinquei falando do caso da Kodak, eu acho que a gente está num mundo que as coisas mudam muito rápido. E o meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que é o que nos trouxe até aqui não garante o daqui para frente, né? E eu acredito muito que as empresas que não estão inovando e buscando as tendências e se adaptando, né, ao mercado cada vez mais exigente, um público cada vez mais exigente, elas podem não ficar tão sustentável a longo prazo. Então, é isso, é uma responsabilidade, você tem que fazer, obviamente, pensando muito, né, no que você está fazendo, em oferecer o melhor, você não pode jamais destruir aquela tradição. Mas você não pode deixar de fazer também. Sim. A Happy Eggs é um exemplo disso, né? Onde vocês mantiveram a qualidade, a tradição da qualidade e também a inovação do animal, né? Conta pra gente como é que é o Happy Eggs, pra quem não conhece. É muito legal. Eu sou suspeita também, que eu sou apaixonada pela marca. Na época, eu cuidava da área de comunicação, quando a gente fez o registro dessa marca no Brasil. A gente criou a marca que hoje está sendo muito mais trabalhada. Então, hoje... é uma das principais marcas que a Mantiqueira tem trabalhado. E eu me lembro que, na época, as empresas estavam se comprometendo até 2020, principalmente as empresas consumidoras de ovos, né, que usam para fazer alimento, ou os próprios mercados, estavam se comprometendo que até 2020 eles iam ter uma compra de um percentual X ou de 100% de galinhas livres. Tudo isso muito pressionado pelas ONGs. O que são galinhas livres? Calma, mano. O que são galinhas livres? São galinhas criadas fora da gaiola. Que são cage-free. Cage-free, exatamente. E, então, a gente viu esse movimento todo, e aí, muito apoiado pelas ONGs de bem-estar animal, inclusive. E aí a gente sentou numa conversa, e a gente falou, por que a gente não pode ser pioneiro nisso? Então, um pouco daquilo que eu te falei, né? Os orgânicos a gente ficou pra trás, mas no resto a gente não queria ficar pra trás. Então, se tá todo mundo se comprometendo até 2020, a gente pensou, não, a gente não vai esperar 2020, a gente vai começar agora. E aí a gente começou a nossa produção. E foi, assim, a primeira empresa do Brasil a fazer em larga escala produção de ovos cage-free. Que bacana. E as galinhas vivem soltas ou não? Elas vivem dormem solta, tudo solto. Desculpa a curiosidade. Não, é muito legal. Como que é um happy egg? Elas ficam soltas no galpão. Então, elas não saem para ciscar, o que é importante também, principalmente por uma questão de sanidade, né? Pra não pegar doença de pássaros silvestres e tal. Elas estão no galpão, mas elas têm muito mais espaço para fazerem aquilo que é da natureza da galinha. Ciscar, botar no ninho, circular mesmo. Tem os puleiros. Socializar. Você anda assim, no meio delas, se você entra no galpão. E onde estão as fazendas hoje de vocês? Hoje, a principal dela... hoje a Mantiqueira tem unidades espalhadas pelo Brasil. Mas de cage free, a principal unidade fica em Lorena, no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Que é uma unidade que ela já tem uma produção expressiva, mas eles estão aumentando a produção. E também vai ser uma unidade para receber pessoas que queiram saber mais, conhecer. Tem um ponto bem estratégico entre Rio, São Paulo, Minas. Então, assim, os principais clientes vão poder
visitar a E o empresa. nome Mantiqueira veio de onde? Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. Meu pai brinca que quando ele alugou ele alugou a granja e comprou as galinhas, a granja se chamava Filadélfia. E era uma granja quebrada. Então ele fala assim, não, ele chamou de Filadélfia e a granja não deu Quebrou. certo. Eu vou chamar de algo que tá aqui pertinho, Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira. E aí foi por isso. Bacana. E o que é um ovo orgânico, Amanda? Eu tava pensando assim, você falou lá atrás de ovos orgânicos. Eu falei, gente, o que é um ovo orgânico? O ovo orgânico, a galinha, ela come só ração orgânica e ela vive livre. Então, esses são os principais diferenciais. Ela come milho orgânico, toda a ração dela é feita, né, com percentual maior orgânico e ela é criada livre. Legal. E aí, nesse meio tempo, vocês adquiriram a Fazenda da Toca, Isso. que já produzia também outros produtos orgânicos. Isso. Continuou essa produção? Qual que foi a intenção de vocês nessa compra? Então, a gente foi até a Fazenda da Toca e a gente viu que eles não estavam conseguindo dar vazão para a produção. Foi quando veio uma oportunidade. Então, vocês produzem na nossa marca, porque a gente tem uma distribuição enorme. Na época, eles faziam vários outros produtos orgânicos. A Fazenda da Toca foi parando de fazer outros produtos e focando mais nos ovos também. E foi quando eles foram, né, colocaram à venda a produção e a gente, obviamente, fazia todo sentido pra gente, que já éramos parceiros de longo prazo e fez todo sentido adquirir a empresa. Sim. E vocês venderam também um pedaço da empresa esse ano ou ano passado? Foi esse ano, em abril. Em abril. Começou, E pode contar um pouco pra gente como que foi? Posso. Acho que, assim, o meu pai, como o principal empreendedor ali à frente, ele não quer parar. Meu pai, eu falo assim, nossa, tá na idade de pescar, não? Não Jogar tá. golfe. Não tá. Eu acho que, assim, se ele parar, ele morre, sabe? Ele gosta muito do que ele faz. O prazer dele, eu brinco assim, gente, às vezes meu pai, no mesmo dia, ele tá em 3 estados, visitando cliente, indo nas lojas. Ele ama o que ele faz. E ele sempre teve essa vontade de continuar crescendo, obviamente, né? E aí a gente, olhando para o mercado, a gente já tinha uma relação muito boa também com a JBS, com o fornecimento de bois e tudo mais. E aí a gente falou, nossa, imagina uma parceria, né, com eles que vão abrir portas no mundo inteiro. E foi assim que se deu o começo da conversa, que caminhou para uma sociedade. Maravilha. Que legal, muita história. Muito bacana a história, Amanda. E assim, o que você... É uma pergunta bem profunda, assim, né? O que você gostaria de levar, que você herdou dos seus pais, para as próximas gerações, para os seus filhos ou para os seus netos? Humildade. Humildade. Acho que isso eu sempre vi muito forte no meu pai, muito forte na minha mãe. Além de, obviamente, educação, acho que minha mãe é uma pessoa, assim, uma lady, assim, educadíssima. E ela sempre falou assim, educação abre portas. Então, acho que isso é um ponto. Mas, assim, do meu pai também, essa humildade, sabe? Em tudo. Você conversa com meu pai, ele tem uma conversa simples, uma conversa fácil, uma conversa direta. Ele não se importa em ouvir as pessoas, ele não se importa em dizer, acho que você tem mais razão do que eu, vamos fazer o que você está propondo. Em tudo, assim. Então, acho que essa humildade, eu quero muito que minhas filhas tenham, sabe? Eu brinco que é um desafio, né? Porque eu tive também o privilégio de viver muito dessas etapas. As minhas filhas já nascem numa realidade muito diferente. Mas eu quero muito que elas consigam capturar todos esses valores. E eu acho que a humildade seria o principal. Bacana. E você é uma pessoa de fé? Você se considera uma pessoa de fé, Amanda? Bastante. Eu tenho muita fé. Bastante. Coisa boa. E como é que você se vê daqui 10 anos? Onde você quer estar? Onde os 5 filhos. 5 filhos? Nossa Senhora, se prepara! Não, assim, eu quero ter mais filhos. A 5 eu acho que talvez não. Senão meu marido também não vai ficar tão feliz. Mas daqui a 10 anos eu quero ter mais filhos. Tem uma frase, você falou da fé e eu acabei de me lembrar dessa frase, que ela diz, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, eu acho que, assim, eu me vejo com mais filhos, eu me vejo, talvez, criando algo para essas crianças dessa geração que está por vir. Tenho meu afilhado hoje também, então eu tenho minhas 2 filhas, tenho meu afilhado, filho do meu irmão, que está com 8 meses. Vocês têm 2 irmãos? 2 irmãos, o PP. E eu me vejo muito trabalhando, de certa forma, para
levar esses valores para eles, porque eu acho que se a gente pensar na longevidade da empresa, é muito importante a gente pensar na formação dessa família. E hoje somos eu e meu irmão compartilhando muito valores, né? A gente viveu tudo isso muito junto. E acho que uma ideia é não deixar isso se perder. Então, eu quero, de certa forma, apoiar isso, né? Na família, sabe? Sim. De que a gente seja sempre muito unido para conseguir. A família unida, estável, faz com que a empresa Claro. dure muito mais Com tempo, né? certeza, alinhada, né? É. E tem planos profissionais também embutido nisso? Então, hoje eu tô muito feliz com a posição que eu tô. O que eu acho legal é que, assim, essa posição também me permite, essa flexibilidade me permite também conseguir estar dentro mais, né? Então, assim, tem uma reunião importante, será que eu posso participar? Será que eu posso, mesmo como ouvinte ou dando uma opinião? Então, assim, eu não quero tomar nenhuma decisão precipitada, sabe? Sim. Me colocar numa posição de executiva e tal, enquanto eu não tiver com as minhas filhas bem encaminhadas, enquanto eu não tiver certeza de que não terei mais filhos. Mas eu quero estar ali por dentro. Acho que desde que eu comecei a trabalhar com meu pai, a gente deu uma entrevista uma vez, foi a minha primeira Porque entrevista você com começou ele. a trabalhar muito cedo também, né, Amanda? Comecei. Então, e você sabe que quando eu decidi dar essa freada, eu falei assim, gente, mas desde que eu comecei a trabalhar eu nunca parei. Por que eu não posso me dar esse luxo, sabe? Nesse período de... Né? Não é nem um luxo, né? Estar com as minhas filhas, que às vezes é muito menos luxuoso, essa que é a verdade. Mas, voltando ao que eu tava falando, desde que eu comecei a trabalhar com meu pai, eu sempre tive muita vontade de ajudar naquilo que eu conseguisse fazer de melhor. Então, assim, o que eu consigo fazer de melhor hoje? Estar lá como secretária da mesa do conselho e vira e mexe, o pessoal de comunicação me chama, dá uma opinião aqui, a gente está reestruturando isso daqui, o que você acha, o que você pensa? Eles acham que eu dou boas dicas, então eu fico feliz com isso. E eu acho que a vida é movimento, né? Então, quanto mais eu for sentindo que eu posso entregar e as demandas forem vindo de forma que eu sinta que eu estou agregando, a vontade é sempre essa, de ajudar da melhor forma possível. E eu acho que as coisas vão se clareando, ou na organização, ou em outra coisa que eu venha a Sim. fazer. E você fica por dentro do que está acontecendo. Exatamente. Maravilha. E se você pudesse dar um conselho, alguma frase, alguma palavra, mas quem sabe um conselho, para essas mulheres que estão passando por isso também, né? Que estão trabalhando e estão na dúvida quanto à maternidade ou estão em transição de carreira, né? O que você falaria para elas? Acho difícil, tá? Essa pergunta. Pode pensar. Por quê? Não, por que eu acho difícil? Porque eu acho que tudo é tão particular, né? Assim, o que funciona pra mim pode não funcionar pra outra. Então, assim, eu diria uma coisa, assim, muito trivial, que é escute seu coração. Eu acho que, assim, quando eu pensei e tomei a decisão, eu tinha muita certeza do que eu queria, naquele momento. E eu falava, eu posso me arrepender daqui a um ano? Posso. Mas agora eu não me vejo fazendo diferente. E ainda mais que, assim, no meu caso, meus pais moravam no Rio. Meu marido trabalha no mercado financeiro o dia inteiro. Eu falava, gente, a minha filha vai ficar com babá o dia inteiro? Isso pra mim era Inaceitável. inaceitável. Vou levar... Ela nasceu em junho, né? Um frio do cão. Ficar levando essa menina pro escritório, inaceitável. Assim, o principal virou o bem-estar dela, né? Não era aquele apêndice que eu achei que um bebê Sim. seria. Então, acho que assim, tem que avaliar muito. Botar na balança, uma coisa né? que eu acho que eu dou de conselho é conversa muito com o seu parceiro, sabe? O seu marido. Porque tem que ser uma decisão muito do casal, sabe? Acho que tem que existir muito esse apoio. Então, eu sou muito grata ao meu marido por ter me apoiado 100%. Ele falava, eu quero te ver feliz. As questões financeiras da casa, deixa que eu cuido, né? E eu vou te admirar igual, sabe? Ou até mais. Isso pra mim fez muita diferença, porque eu acho que muitas mulheres também passam por aquilo. Imagina, o que eu vou conversar no jantar com meu marido? Ele vai estar falando do trabalho, eu vou falar do quê? Da criança que fez xixi, cocô, sabe? Sim. E assim, e ele me falar isso, eu vou te admirar da mesma forma, pra mim fez toda a diferença. Então, acho que assim, essa conversa do casal, o que o outro espera, o que eu espero, eu vou precisar contribuir, eu não vou. Então, assim, são coisas muito particulares, mas que eu acho que uma boa conversa você pode chegar, né, a algum lugar. Foi o que funcionou pra mim. Sim. E eu não sei se você sabe, o nome do Pode Ser Linda podcast é sobre a vida, né? E eu queria que também você deixasse uma mensagem, a gente já tá chegando no final, já passaram 50 minutos aí com a gente. O que pode ser linda pra você? Como a vida pode ser linda pra você? Ai, sabe que tem uma frase que eu adoro? Que é a vida, ela pode não ser colorida, mas ela é colorível? Então, acho que assim,
você perguntou esse negócio da fé e da religião, eu sou uma pessoa que tô cada vez mais próxima disso também e muito ligada às virtudes, né? Então, assim, acho que a vida pode ser linda quando a gente acorda e faz o que a gente precisa fazer. Então, assim, a vida, pra mim, ela é linda quando eu levanto da cama, visto uma roupa e levo minha filha na escola, volto e faço um exercício. Sabe, assim, ser linda com aquilo que a vida te traz e não fica se comparando, sabe? Às vezes a vida do outro parece tão mais glamurosa que a sua e a gente vive num momento tão de redes sociais e todo mundo feliz e às vezes se você se comparar, sua vida pode parecer muito mais feia do que ela é, enquanto na verdade ela é linda, né? Então, ela é muito mais bonita do que na própria rede. Exatamente. Então, assim, aproveitar o que a gente tem e acordar e dar valor àquilo que a gente tem e não sei, fazer tudo de uma forma tranquila, amorosa, dar o seu melhor naquilo que você faz, amar o que você faz, sabe? Independente do que seja, enfim. Não sei, isso é o que eu tento aplicar pra minha vida. Acho que uma outra coisa também que eu acho que deixa a vida muito linda é a gente ser grato, né? Então, aquele exercício antes de dormir, pensar em 5 coisas pelo qual você é grato naquele dia. Eu sou grata porque eu tenho saúde, eu sou grata porque eu tenho 2 filhas saudáveis, eu sou grata... Então, assim, quando a gente bota ali, né, ou no papel, ou até no pensamento, mentaliza. Gente, como eu tenho coisa pra agradecer. Então, acho que isso deixa a vida mais linda. Maravilha. E você falou que faz terapia também, né? Muita análise. Você gosta de análise. Adoro! Você tem claro, assim, hoje, digamos, com mais maturidade da maternidade, enfim, uma vida vivida por alguns anos já, o que são os seus inegociáveis? O que é inegociável pra mim? O que você não abre mão mais, entendeu? Que podem te falar e... Não, por favor, vai, por favor, me ajuda aqui, por favor. Tá. Sempre aparece como ajuda, né? Algumas questões. Então, você sabe que antes da gente ligar as câmeras, eu tava comentando sobre isso, né? O quanto de convite que eu comecei a recusar depois de ter a minha primeira filha. Então, assim, tempo com a minha família, acho que virou inegociável. Você não abre mais mão. Não abre. Assim, tem que ser um motivo muito especial. Tem que ser uma Ana. Obrigada. Não, é porque Até você parece. sabe que... Não, é verdade. Você sabe que eu admiro muito você, seu trabalho e... Enfim, o fato de ser um podcast também que você me falou que ia trazer toda essa parte, né, de valores, fé, do humano, exato, acho que fez todo sentido. Mas, assim, hoje não é qualquer coisa que me tira de perto da minha família. Até porque, assim, se eu escolhi pausar, né, a minha carreira que estava no auge, para estar com as meninas e tal, não faz sentido eu ficar toda hora fazendo palestras, podcasts e por aí vai. Eu acho que é isso, assim, acho que eu não abro mão de ser verdadeira comigo mesmo, com as coisas que eu acredito, então não me chama pra fazer algo que eu não acredito ou que vai prejudicar alguém, ou então, assim, coisas básicas que eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, espero eu. Acho que é isso. Ai, mãe, já que tá acabando o nosso podcast. Passou muito rápido. Passou, mas eu queria te agradecer, porque... Depois de 3 anos, eu aceitei um convite de podcast. Eu não sabia disso, eu tô muito honrada. Muito obrigada. Não, eu tô muito feliz também. Obrigada pelo convite. E, olha, eu vou te falar que o mais legal... A gente já tinha se falado em outras situações profissionais, onde você palestrou, eu vi suas palestras. Mas o Pode Ser Linda a gente criou exatamente para isso, para trazer mulheres que falem sobre realidade, um papo honesto, né? Um papo limpo, assim, sobre, de fato, o que é ser mulher, os nossos medos, nossos anseios, as nossas conquistas, sem culpa. Então, muito obrigada por ter vindo, de verdade. Eu fiquei muito feliz que você veio. Que bom. E boa sorte nas suas escolhas, na sua jornada. Obrigada. Tá Espero bom? ter contribuído, de certa forma, para outras mulheres. Super contribuiu, super, tenho certeza. Obrigada. Gente, lindos e lindas, a gente termina por aqui mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Clica, compartilha, curte. Vamos distribuir esse material para o máximo de pessoas que a gente puder, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.